Homologia. Bom, X é um espaço topológico, né? Um espaço topológico. A primeira coisa que a gente definiu foi os simplexos singulares. São simplesmente as aplicações do simplexo padrão de dimensão R no espaço topológico X, aplicações contínuas. E nós definimos o grupo de cadeias, né, de cadeias singulares, que a gente denotou por SR de X, ou também, se a gente quiser enfatizar o anel, A é o anel, onde A é um anel comutativo, e esse grupo, isso aí é o A módulo livre. Livre gerado pelos simplexos singulares, né? Singulares. Portanto, uma cadeia de dimensão R X é com a soma formal, né? Soma finita formal, né? C é igual a soma AI sigma I igual a 1 até K, onde o sigma I é um R simplexo singular. Ou, em outras palavras, uma cadeia a gente pode pensar como uma função definida no conjunto dos simplexos singulares e tomando valores em A, que é nula exceto para o número finito de simplexos, né? Que se anula exceto em um conjunto finito de simplexos. Bom, finalmente a gente tinha um operador de bordo, SR de X em S PR menos 1 de X, é chamado operador de bordo, e que a propriedade fundamental desse operador é que a composta de dois deles seguidos pegou a zero, né? Então isso permite a gente definir dois submódulos, que são os ciclos, que é o núcleo de D. Então, isso aqui são ciclos. Um outro submódulo são os bordos, que é a imagem de D, né, de SR mais 1 de X em SR de X. E a equação D2 igual a zero implica que os bordos é um submódulo dos ciclos, ZR, e finalmente os grupos de homologia singular é igual, por definição, ao espaço, ao módulo quociente. Okay. E a gente viu também
essa construção, né, dos grupos de homologia singular é uma construção, é natural, no sentido que é uma aplicação contínua entre dois espaços, contínua. Ela induz uma aplicação PF sustenido no grupo de cadeias de X em cadeias de Y, cadeias singulares, que é simplesmente a nível de simplexo, né? Um R simplexo singular, PF chapéu de C é simplesmente F composto com sigma, ok? E esse operador, né, esse morfismo comuta com D. Isso implica que a gente tem um correspondente morfismo, né, do grupo de homologia, né, que pega a classe de homologia, né, de um ciclo em Z, que associa a classe de homologia da imagem dele por essa aplicação induzida. Okay? Então a gente tem, para cada aplicação contínua, a gente tem uma aplicação induzida em homologia por essa expressão, e que a gente viu que a aplicação induzida pela identidade é a identidade dos grupos de cohomologia, e a aplicação induzida pela composta das aplicações induzidas. Okay? E, portanto, isso aqui implica que espaços topológicos homeomorfos tem grupos de homologia isomorfa. Quer dizer, esse é o resumo das aulas da semana passada, né? Bom, o que nós vamos fazer hoje é generalizar esse fato e mostrar que se dois espaços têm o mesmo tipo de homotopia, os grupos são isomorfos. Né? Em outras palavras, o teorema que eu vou mostrar é o seguinte: seja H de X vezes 0,1 em Y, contínuo, F de X igual a H de X0, e G de X pegou H de X1, ok? Então, o teorema diz que F estrela pegou a G estrela de HR de X em HR de Y para todo R maior ou igual que 0. Certo? Quer dizer, então, se duas aplicações são homotópicas, elas induzem a mesma aplicação nos grupos de homologia. Ok? E o corolário importante desse, né, o corolário
Bom, antes uma definição, lembrar a definição, né? A gente já tinha mencionado a definição, é que x e y, essa é a definição, x e y tem o mesmo tipo de homotopia, PC, existe f de x em y e g de y em x contínuas, né? tais que G é composto com f é homotópica com a identidade de y, né? E f composto com g é homotópica com a identidade de x. E o corolário, então... Hein? F, x e y. X, y. O f começa em x, tem que terminar em x. E o corolário é que x e y tem o mesmo tipo de homotopia, Então HR de x é isomorfo para HR de y para todo R. Okay? Exemplos, você pega x igual a PRN menos o zero, e y igual a SN menos 1. Né? Eles têm o mesmo tipo de homotopia, né? Porque PRN menos zero a gente pode projetar radialmente na esfera. Então, esse seria o F. E a aplicação de S em RN menos zero é a inclusão. Então, a composta das duas é claramente isotópico a ela. Ok? Então, esses dois espaços têm o mesmo tipo de homotopia. Ok. Bom, então, para provar esse teorema, nós vamos primeiro provar um resultado algébrico, né? Muito simples, que é uma condição algébrica para que duas aplicações no grupo de cadeias sejam iguais, né? Então, a ideia aqui, né, o lema abstrato é o seguinte: vamos considerar dois complexos de cadeia, né? Aqui tem o operador de bordo, CK-1, CK-2, D, etc. Esse é um complexo de cadeia. E vamos considerar um outro complexo de cadeia, que eu vou denotar por C'. É novamente uma sequência, né, de operadores e... Vamos chamar de D' o operador de bordo aqui. Então, isso aqui são módulos, são amódulos, isso aqui são aplicações, morfismos, né? Etc. Né? E agora, digamos que a gente tenha duas aplicações. Uma vamos chamar de F sustenido e a outra de G sustenido. Em cada nível aqui. Então, F G sustenido, etc.
que fazem o diagrama comutar. Então a gente quer uma condição para que essas caras aqui sejam iguais, que essas aplicações, esses morfismos de complexos sejam iguais. E a condição é chamada homotopia algébrica, que é a existência de operadores D, né, nesse sentido, tais que a gente tem é o seguinte, é que D seguido de D', menos, deixa eu ver como é que eu pus aqui, tanto faz, mais ou menos, mas deixa eu ser coerente com minhas, menos, bom, vou colocar como eu coloquei aqui, F sustenido menos G sustenido é igual a D a D seguido de D menos D'D. Okay? Se essa equação aqui é satisfeita, isso implica que F sustenido, que F estrela, né, igual a G estrela. Tá certo? Quer dizer, o F sustenido e o G sustenido tem a propriedade que o diagrama comuta, né? Okay? Portanto, induzem aplicações nos grupos de homologia. Certo? Então, o que a gente está dizendo é que se essa equação é satisfeita, isso aqui, as duas aplicações no nível de homologia são iguais. Certo? Bom. Então, isso aqui é uma proposição. Isso aqui é chamado PSD, é chamado uma homotopia algébrica. Bom, a prova dessa proposição é imediata, né? Quer dizer, a gente tem que pegar um ciclo na cadeia C, né? C pertencente a CK, tal que o borda é igual a zero. Tá certo? Então, o que a gente quer mostrar é que F sustenido de C é igual a G sustenido de C. Porque esse cara aqui, por definição, é o F estrela da classe de C, né? E esse cara aqui, por definição, é o G estrela da classe de C. Então, se a gente quer mostrar que esses caras são iguais, a gente tem que mostrar que esses dois caras são iguais, ok? E, portanto, isso aqui é equivalente, né? Isso é equivalente a mostrar que F sustenido de C menos G sustenido de C, né? Pela equação aqui, né, isso aqui é igual a D bordo de C menos D' D de C. Né? Ora, mas como o bordo de C é igual a zero, isso aqui é igual a zero, portanto, a diferença dos dois é um bordo, é o bordo de alguém. Né? E, portanto, a gente tem... Isso aqui implica que F de C é igual a G sustenido de C, e aí a gente tem a prova. Okay? Então, duas aplicações, se a gente tem uma família, né, de homomorfismos, de modo que leva CK-1 em C' K,
isso aqui cresce 1, né, sempre, a gente tem que as duas aplicações têm a mesma. Então, o que a gente tem que mostrar é que uma homotopia permite a gente construir um operador como esse. Ok? Então, vamos usar o Pesce-Lema para provar o teorema. Então vamos provar o teorema agora. Bom, então a prova do teorema, nós vamos precisar, para provar o teorema, nós vamos mostrar, construir um operador, que é chamado operador prisma, que é o operador que leva PSR de X, quer dizer, o grupo de cadeias singulares de dimensão R em X em S R mais 1 de X vezes 0,1. Isso aqui esse operador que nós vamos definir agora, ele é chamado operador prisma. Ok? Bom, como a gente quer uma aplicação, o morfismo, né, de módulo aí, basta definir o operador em simplexos, né, porque aí a extensão para as cadeias é por linearidade. Né? Então a gente tem que pegar sigma de delta R em X, um R simplexo, um simplexo de dimensão PR, e aí a gente tem que definir o P de sigma. Ok? Certo? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai então, dado esse sigma aqui, né, nós vamos olhar a aplicação associada ao sigma, que é a aplicação de delta R vezes 0,1 em X vezes 0,1. Ok? Esse aqui é o prisma, né? Quer dizer, o produto do simplexo pelo intervalo 0,1. Essa aplicação é simplesmente, essencialmente, o sigma, né? Sigma de YT é igual sigma tilde, né? Por definição, é o sigma de Y vírgula T. Ok? Então, agora nós vamos definir, a definição do operador, o P de sigma, né, é igual, por definição, P a soma I igual a 0 até R de menos 1 elevado a π vezes sigma tilde composto com PI. Né? Essa soma é como sempre, uma soma formal, né? onde o PI
A gente quer que isso aqui seja uma cadeia de dimensão R mais 1. Ok? Então, cada um desses caras aqui vai ser um simplexo de dimensão R mais 1. Então, esse PI vai ser simplesmente uma aplicação do simplexo padrão de dimensão R mais 1, né, em delta R vezes 0,1, que é o prisma, né, onde está definido o sigma tilde. Então, definida essa aplicação, eu tenho o sigma tilde. Ok? Tá? Esse delta aí vai ser simplesmente uma aplicação. Bom, agora eu tenho que definir, né? Isso aqui vai ser uma aplicação afim. Tá? Portanto, basta definir a imagem dos vértices, tá certo? E eu vou definir a imagem dos vértices da seguinte forma: o PI de EJ igual a EJ 0, se J é menor ou igual que I, ok? Então aqui eu tenho PR mais 2J, né? 0 até PJ mais 1. E PI de EJ é igual, essa é a definição, EJ menos 1, 1. Se J é maior que I. Ok? Tá certo? Isso aqui são pontos em R elevado a R mais 1, né, que é os primeiros, para a imagem dos primeiros vértices até I aqui, eles vão embaixo, na parte de baixo do prisma, e as imagens dos outros vértices vão na parte de cima do prisma. Ok? Bom, então a gente pode, de fato, vamos usar uma notação aqui, né? PI, então, para a imagem do ΔR aqui, como é uma aplicação afim, né? É um simplexo gerado pelos vértices. Eu vou mudar a notação para simplificar aqui, vai ser a 0, etc. Aí, onde cada J aqui é desse tipo, é JV0, e aqui eu vou chamar de BI, etc. BR. Onde o AI, né, apenas para o AJ aqui é J0 e o BJ é igual a EJ menos 1, 1. Não. PJ1. Não. Tá certo ou não? O BI o AI, né, o AI 0, não. Como é que é o negócio? Tá certo. Ok?
Ah, não, pera aí, aqui está errado. É o PI de delta R mais 1, né? Tá certo agora. Mas, como repete o BI aqui, a gente tem exatamente PR mais 2, né? Elementos aí. Ok? Então ok. Ok. Vamos entender essas aplicações aqui. Isso aqui, essa família de aplicações aqui, dá de fato uma triangulação do prisma aqui por simplexo de dimensão R mais 1. Né? Por que isso? Porque vocês observam o seguinte. Vamos ver as propriedades dessas funções aí dos PIs. Então, são funções afins, né? E qual que é a imagem do PI, né? Então, o PI isso é o que eu escrevi aqui, né? O PI de delta R mais 1, né? Isso aqui é o simplexo, né, gerados por esses vértices, PI até BR. Ok. A primeira observação é o seguinte, que o prisma, é a união desses caras. Igual a 0 até R. Tá? E, de fato, para outra observação aí, tá? É que esses caras aí, eles se intersectam 2 a 2, esses simplexos aqui, né? Esses simplexos, eles se intersectam 2 a 2 numa face comum. Quer dizer, o PI de delta R mais 1, interseção PI mais 1 de delta PR mais 1, né? O que é isso aqui? Isso aqui é um R simplexo, e esse R simplexo é exatamente o simplexo para 0 AI BI mais 1, etc. BR. Ok? Que é exatamente o que? Bom, para verificar isso, vocês observem que os vértices aqui desse simplexo aqui, que agora é um R simplexo, né? Eles são vértices desses caras aqui, né? De ambos os simplexos. PI mais 1 ele vai até PI mais 1, né? E o BI cai fora, mas o BI mais 1 em diante também está na imagem do PI mais 1 de delta R mais 1. Tá certo? Então, esses dois R simplexo, R mais 1 simplexo no prisma, eles se intersectam nessa face aqui. Isso aqui é exatamente, né? Isso a gente pode olhar isso aqui como isso é I mais 1 face, né, desse cara. Então, é I mais 1 face do simplexo PI de delta R mais 1. Né? Ok? E é também igual, né, a I mais 1 face do simplexo PI mais 1 de delta R mais 1. Tá certo? Porque o
PI de delta R mais 1, que simplexo é esse? Esse ele vem até PI mais 1, depois continua com BI mais 1, etc. Então, nós estamos apagando exatamente o mais 2, não é? Tá certo? Porque esse cara aqui, né, ele vai no A0 AI, tem o AI mais 1, depois continua com BI mais 1, etc. E esse cara aqui nós estamos apagando o AI mais 1. Então é a face I mais 2 dele. Ok? Tá certo? Hein? Quando o senhor pega esse delta N cartesiano 01, essa intersecção aí é gerado por esses caras aí. A multiplicação por escalar está fazendo coordenada a coordenada. Como é que é? A multiplicação por escalar, quando está pegando gerado. Multiplicação por escalar como? Porque isso aqui não vai ser o somatório de TI vezes esses caras? Não. Essa soma aqui, isso é uma soma formal. Tá certo? Isso não é uma soma de funções. Essas funções estão definidas, elas tomam valores aqui. Aqui não tem soma. Aqui no... A questão desse gerado por esses caras aqui. Gerado. A0 até BI. Seria uma soma Não, esses pontos aqui são pontos em Rn mais 1. Então, o simplexo gerado é a combinação convexa desses caras. A notação que eu estou usando aqui, bom, vamos clarificar essa notação aqui. O que nós estamos considerando aí é o seguinte: nós estamos pegando o ponto PJ em R elevado a R mais 1, né, que contém, né, de delta R V01, né, que está contido em R PR mais 1, né, ok? E a gente está pegando o R mais 2, né? Tanto faz. Nós estamos... PR, né? Isso aqui é igual, por definição, o conjunto das formas TI, VI, π igual a 0 até R, com soma de TI igual a 1. Okay? Quer dizer, esse é o simplexo. Nós estamos vendo isso como subconjunto de R mais 2, não é isso? Tá? Quer dizer, isso aqui nós estamos denotando, quando eu penso que são pontos do produto cartesiano, né? Isso aqui é o simplexo gerado por esses caras. São combinações convexas desses vértices. Combinações desse tipo aqui. Tá? Ok? E se a gente... Pô, então, como esses pontos são linearmente independentes, isso aqui, de fato, é um simplexo de dimensão R, né? Enquanto que esses outros são simplexos de dimensão R mais 1. Ok? Tá? Por exemplo disso, vão tomar aqui em dimensão 1, né? Porque o que a gente tem aqui, a gente tem um vértice é 0, o outro vértice é 1, ok? Tá? E nós estamos tomando o prisma, que é um quadrado, no caso aí, de dimensão 1, né? E nós estamos tomando esses dois caras aqui.
Né? Então, simplexo de dimensão 2 e outro simplexo de dimensão 2. E eles intersectam numa face de dimensão 1. Né? Ok? Então, esse ponto aqui seria o A0, esse aqui é o A1, esse aqui o B0, esse aqui o B1. Ok? Tá certo? Então, o que a gente tem são os dois caras, né? A0, B0, B1 e A0, A0, A1, B1. A0, B0, B1 essa parte de cima e A0, A1, B1 esse cara é de baixo. E para a interseção deles é PA0, B1. PA0 está aqui e B1 é comum, esses dois não são. Okay? Tá certo? Quer dizer, o que a gente está fazendo, então, é decompondo, de fato, esse espaço aqui, esse prisma, em triângulos, em simplexos, né, em R mais um simplexos, sendo que cada um deles dois deles se intersectam numa face comum. Ok? Tá? Bom, mas a propriedade principal disso, que vai dar toda a prova, né, desse operador, deixa eu ver onde é que eu... bom... Então, a propriedade que a gente tem que realmente provar, que a propriedade que interessa aqui, é a seguinte propriedade, que se eu pego... Então o P de sigma, né, é uma R mais uma cadeia. Né, é a soma desses simplexos aqui, né, com esses sinais. Ok? Então, eu posso falar sobre o bordo de P. Tá certo? Então, o bordo de P é igual a I1 composto com sigma, menos I0 composto com sigma, menos P do bordo de sigma. Então, essa é a fórmula fundamental que nós vamos ter que provar que esse operador aí tem. Bom, tem o sigma aqui, né, que eu esqueci. Então, se eu pego o P de sigma, que é uma cadeia, se eu olho para o bordo dessa cadeia, né, ok? Isso é igual para esse simplexo aqui, menos esse, o P é uma R mais uma cadeia. Então, isso aqui são R cadeias. Né? Isso aqui também. Né? Mas isso aqui significa que isso aqui é o bordo do prisma todinho. Geometricamente, nós estamos olhando para o bordo do prisma todinho. Isso aqui é a parte de cima do prisma. Né? Isso aqui corresponde à parte de baixo do prisma. E essa aqui é a parte lateral do prisma. Ok? Tá. Quer dizer, se a gente olha em dimensão, vou tentar fazer um desenho em dimensão 1 a mais aqui. Então, digamos que a gente tenha P0 é 1 é 2, né? Ok? O prisma agora, então, bom, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse desenho aqui. O prisma... Okay. Esse aqui é o delta 2, né? Um simplex de dimensão 2, esse aqui é a parte de baixo
delta 2 vezes 0. Esse aqui é o delta 2 vezes 1. Ok? Então, isso aqui seria o A0, A1, A2. Esse aqui seria o B0, B1, B2. E aqui, no caso, a gente tem três simplexos de dimensão 3, né, que são A0, A0, B0, B1, B2. Depois você tem o A0, A1, B1, B2. E finalmente você tem o A0, A1, A2, B2. Okay? Tá certo? Você tem uma decomposição PA0, B0, B1, B2, né? Que são esse PA0, B0, B1, B2, essa parte de cima. Tem três caras aqui, né? E... Não? Okay. São esses três aqui. A gente tem que olhar os vértices e desenhar o simplexo de dimensão 3 correspondente. Tá? Ok? E aí você tem os prismas do bordo de delta 2, que é isso aqui que a gente está considerando também. Você pegar o D sigma, que são três simplexos aqui, né, a restrição desses caras a esse bordo, e aí o prisma sobre cada um deles. E a gente quer provar essa fórmula aí. Tá? Mas antes de provar essa fórmula, vamos concluir o teorema, né? Quer dizer, a gente tem que encontrar esse D, né, que dá... Bom, então agora a gente tem a aplicação F, né, que é uma aplicação contínua de 0,1 em Y. Isso é uma aplicação contínua. Ok? Portanto, ela induz, né, uma aplicação por composição, né, uma aplicação de SR de x vezes 0,1 em SR de Y. Tá? Ok? Ora, mas aqui a gente tem o P, né? Bom, vamos colocar aqui o F sustenido aqui, e a gente tem o P, que vai de S, como é que é? PSR menos 1 de X, o P em SR de X. Ok? Quer dizer, o P aumenta uma dimensão. Tá certo? Pega um simplexo de dimensão R menos 1, leva num simplexo. E essa composta aqui, a composta das duas, a gente chama de D. Ok? Tá? Então, essa fórmula aqui, tá, implica imediatamente, já que o F sustenido é composta por F só, essa coisa aí implica, quer dizer, a aplicação estrela implica que o bordo de D sigma é igual a composta disso com sigma, porque eu tenho que compor com F aqui, dá exatamente o G estrela de sigma, menos a composta dessa aqui com F, da F estrela de sigma, né? E a composta disso aqui dá menos D de D sigma, compondo aqui com F. Né? Aplicando o F sustenido. Então essa fórmula
compondo com coisas, chamando isso aqui de D, implica que esse operador D satisfaz essa coisa e, portanto, ele é uma homotopia algébrica. Tá certo? Então, uma homotopia topológica entre duas transformações, composta com o operador P, né, induz uma homotopia algébrica entre as duas aplicações PF estrela e G estrela. Ok? Então, a gente tem que provar esse fato geométrico aqui. Bom, isso aí tem que fazer as contas, né? Aí não tem jeito, tem que... Tá claro? Alguma dúvida? O importante é, porque verificar, para entender a geometria aqui, né? Aqui é o bordo dessa cadeia, P de sigma, que é o prisma total. Isso aqui é a parte de cima do prisma, menos a parte de baixo do prisma, menos o bordo lateral do prisma. Ok? Quer dizer, intuitivamente é que o bordo do prisma tem três partes, né? A parte de baixo, a parte de cima e a parte de lado, né? Que é o prisma em cada um dos bordos de delta R. Ok. Então vamos provar agora essa parte aí, dessa fórmula, né? Então, prova da fórmula estrela, dessa fórmula estrela. Bom, e eu paguei o P aí ou não? Bom, deixa eu escrever de novo o P aqui, então. Senão, quer dizer, o P de sigma é igual a soma I igual a 0 até R de menos 1 elevado a I vezes sigma tilde composto com PI. Ok? Tá certo? Porque esse PI é aplicação afim, né, que leva o delta R mais 1, né, no complexo, no simplexo gerado por 0 aí, B e BR, né, onde aí pegou EI 0, né, PBI para J, né? PAJ 0 e o BJ é igual a EJ1. E o delta R aqui é o simplexo, né, gerado por E0, etc. R. Então a gente está olhando na parte de baixo, que é J vezes 0, e a parte de cima do prisma é J vezes 1. Ok? Bom, então agora a gente tem que calcular o bordo desses caras aqui, né? Então, primeira coisa, vamos calcular o lado direito. Vamos calcular o bordo de P sigma.
Okay. Bom, como é que a gente calcula o bordo? Bom, o operador de bordo é linear, então isso aqui dá soma igual a 0 para R menos 1, né? De menos 1 elevado a I, vezes o bordo, né, desse simplexo aqui. Né? Okay? Então, esse simplexo aqui, né, é o sigma tilde, né? Deixa eu ver como é que a gente escreve isso. Bom, vou escrever o bordo do simplexo sigma tilde composto com PI. Tá? Ora, mas isso aqui pegou aqui. Bom, então isso aqui é soma I igual a 0 para R menos 1. Tá? Ok. Que é o bordo desse simplexo aqui. Como é que é o bordo de um simplexo? Bom, eu tenho esse menos 1 elevado a I aqui. Então, a gente tem que calcular o bordo desse cara aqui. Ok? O que é isso aí? Eu afirmo o seguinte, que a gente pode escrever isso em duas maneiras, né? Como é que a gente faz isso? Bom, vamos escrever de novo que simplexo é esse aqui. Então, é o bordo. Isso aqui é o sigma tilde restrito, né, ao simplexo gerado por aí, PI mais 1, etc., até BR. Né? Quer dizer, isso aqui é um R mais 1 simplexo, né? Mas nós estamos... ok? Qual que é o bordo desse simplexo aqui? Isso é uma cadeia, né? Okay? Então, a gente tem que restringir o simplexo, né, a cada uma das faces e somar o simplexo com o sinal adequado. Tá ok? Não é isso que a gente calcula o bordo? Quer dizer, a gente restringe a cada uma das faces. Uma face significa o quê? Tirar fora um vértice. Se a gente tira fora um vértice, restringe o sigma e multiplica para o sinal adequado e soma para o simplexo. Então, isso aqui é igual a quê? Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas... com o sinal aqui. Né? Então, isso é igual... então, é soma I igual a 0... Peraí, π igual a 0 até R, não é R menos 1. Tá certo que aqui vai até R, né? Igual a 0 até R, esse cara aqui. Então, π igual a 0 até R, de menos 1 elevado a π. Né? Então, agora vamos escrever o bordo desse cara aqui. Tem que tomar um pouco... cuidado aqui, porque a gente vai ter que tirar fora um vértice aqui, né? Então, vamos primeiro tirar fora o vértice que está para cá do AI, né? Então, a gente pode escrever isso da seguinte forma. Soma, J menor ou igual que I, menos 1 elevado a J, vezes o sigma tilde restrita. Agora, nós vamos... tirar fora o AJ.
até o AI, aqui continua BI, etc., até BR, ok? Então essa é a parte como a gente está tirando o J, o coisa J, tem um sinal menos J, ok? Então a gente tem que tirar os outros vértices aqui, ok? Mas J maior ou igual que I. Bom, aqui menos 1, depois a gente coloca o coisa aqui, sigma tilde restrito. Agora nós vamos tirar os vértices B's aqui. BI. Agora nós vamos tirar o BJ aqui. A face que a gente obtém tirando fora esse vértice. Qual o sinal aqui agora? Não, J mais 1, né? O quê? Não, mas pois aqui tem... Está começando de 1 aqui. Quando eu tomo J igual a I, aqui eu estou tirando fora o BI. Quando eu tomo J igual a I, na outra soma, eu estou tirando fora o AI. Né? Mas só que tirar fora o BI aqui é 1 a mais, né? Então é PJ mais 1. Tá certo? Porque tem 1 a mais. Ok? Tá certo? Ok? Bom, então isso aqui. Agora, isso aqui é igual a... Então agora nós podemos separar em duas partes aí. Né? Isso é igual, então soma I igual a 0 até R de menos 1 elevado a I. Agora, ao invés de somar para J menor ou igual que I e J maior ou igual que I, eu vou tomar desigualdades aqui. E depois ver o que sobra. Né? Então, vou apenas escrever a mesma coisa aqui. J estritamente menor que I, da mesma coisa. Menos I elevado a J, sigma tilde restrita a 0, a J, a I, etc. Né? AI, BI, etc. BR, né? mais soma J maior do que I da mesma coisa, menos 1 elevado a J mais 1, que o tilde restrito a para 0 aí. PJBR, ok? Ok, mais as somas quando J é igual a I. Ok? Mais a soma onde J é igual a I aqui, J é igual a menos I. Mas aí há um cancelamento, porque cada um desses dois caras eles têm uma face comum. Então há um cancelamento. E sobra o quê? Só tem duas faces que não cancelam, é a parte de baixo e a parte de cima. Tá certo? Porque as outras faces elas aparecem na interseção aqui com sinais trocados. Ok? Então isso aí, mais aqui, para tomar conta do caso J igual a 1, né? Então, mais o sigma tilde restrito para a face onde você tira fora o A0, então é a face de cima, né? P0BR,
ok? Tiramos fora a primeira, menos sigma tilde restrito. Agora a gente mantém todos os As e tira fora o último cara aqui, né? Que é a parte de baixo. Tá certo? Que são os caras que aparecem aqui, né? Que não tem o cancelamento. Tá? Então, esses caras não se cancelam, quer dizer, os índices aqui vão trocando de sinal, eles não se cancelam, então eu tenho que acrescentar esses caras. Hein? Como? Seria menos 1 elevado a n. Menos 1 elevado a... por quê? A R, né? Menos 1 elevado a R. Talvez seja, né? Menos 1 elevado a R, embaixo o que é? Aqui seria J igual a R e esse aqui seria o J igual a R, né? Não, aqui, então aqui seria I igual a π igual a 0, né? Esse aqui, olha, nesse aqui corresponde para J igual a 0 aqui embaixo, né? Para J igual a 0, mas I igual a 0 também. Então J igual a 0, isso aqui daria 1, né? E π igual a 0 daria... Então é mais aqui, né? Tá? Porque corresponde aqui para J igual a 0, mas I igual a 0 também. Então isso aqui dá mais e mais. Hein? Não, porque aquele outro ali, tá no caso em que o B é tirado. No caso que o B é tirado, tem mais 1. Você olha na parte de baixo. Seria mais 1, R mais 1 com R de fora. Tá, é a parte de baixo, né? Tem um a mais, tá. Então é menos, tá certo. Não, é a parte de baixo aqui. E aquele outro é a parte de cima, né? Tá certo isso aí? Para a parte de cima é quando a gente tira o A0, né? Então, é aqui, né? Para a gente estar fazendo J igual a 0, então isso aqui dá 1, isso aqui dá 1 também. Tá? E a parte de baixo, a gente está fazendo o quê? O J igual a R. J igual a R, mas I igual a R também. Então, No caso, esse somatório aqui é separado daqueles coisas de lado. Hein? Esse somatório primeiro aqui é separado daqueles dois últimos, né? No caso tem um colchete aqui, né? Antes desse mais. Tem um colchete aqui. Tudo multiplicado por menos 1 elevado a I. Tá certo, né? Então, fica isso aqui é elevado a R, isso aqui é elevado a R mais 1, fica multiplicado por menos 1. Né? Então, dá exatamente menos e os outros cancelam. Okay? Bom, então a gente tem essa fórmula para o primeiro membro. Né? Tá? Então, essa fórmula aqui é igual... Vamos lembrar isso aqui é o dp de sigma.
Bom, agora a gente tem que calcular o outro membro, né? Esse cara aqui. Tá? Bom, então agora vamos calcular o P de D sigma. Isso aqui eu posso apagar também. Não, isso eu não devia ter apagado. Bom, então agora a gente tem que calcular o prisma do bordo de sigma. Ok? Isso aqui, bom, eu vou escrever direto, depois a gente analisa, né? Isso aqui é I menor que J, soma de I menor que J, de menos 1 P elevado a I, vezes menos 1 P elevado a J. Bom, vou apagar isso aqui de qualquer jeito. Então não cabe aqui. Sigma tilde restrito. Agora eu tenho que tomar os bordos, né? Para os bordos, então eu vou ter aqui aí BI, etc., BJ, BR, mais soma I maior que J, né? Agora o J menor que I aqui, aqui a gente tem que tomar conta com sinais aqui. Sigma tilde restrita, agora a zero, a J, chapéu, aí, PI, etc., BR. Tá certo? Quer dizer, a gente tem que usar a mesma fórmula para o sigma, mas agora olhando no bordo, né, dos bordos da parte lateral. Né? E aí a gente vê que esse cara é exatamente menos esse cara aqui. Né? Desculpa, aqui embaixo. Tá? Ok? Então essa fórmula aqui é exatamente menos essa aqui. Então o que sobra agora é o bordo de cima e o bordo de baixo. A diferença do bordo de cima e o bordo de baixo. Tá ok? Bom, isso aqui é que tem que verificar essa fórmula aí, mas você primeiro tem que calcular o bordo de sigma, né? Que é com a soma alternada de simplexos desse tipo aqui, com sinais apropriados. Depois, em cada um deles, né? Uma soma com sinal, depois em cada um deles a gente aplicar o P, que aí que entra esse J também, porque a definição do P entra essa coisa aqui. Quer dizer, primeiro a gente pega o bordo de sigma, a parte lateral lá embaixo, depois a gente olha o prisma sobre cada uma das componentes do bordo. E a gente obtém exatamente esse cara aqui. Bom, então isso aí é a prova da invariância por homotopia. Okay. Bom,
Então a gente sabe agora que dois espaços que têm o mesmo tipo de homotopia tem grupos de homologia isomorfo, mas até agora a gente não conseguiu calcular nenhum grupo de homologia. Ok? Então a gente tem que começar a calcular alguma coisa. Né? O problema com essa homologia singular é que tem simplexos demais. Né? O grupo de cadeia é gerado por uma coleção enorme de simplexos, aí, que são todos os simplexos singulares. Isso para analisar o grupo de cadeia diretamente é uma tarefa não trivial. Então a gente vai apenas considerar agora o caso mais simples de todos, aí, é quando o espaço é um ponto só. Okay? Então, digamos que X, o espaço topológico X, esteja exatamente constituído de um só ponto. Okay? Bom, então esse aí é capaz da gente poder calcular diretamente. Né? Como é que a gente calcula isso aí? Os grupos de homologia desse espaço. Certo? Bom, a gente tem que considerar simplexos de dimensão R em X. Okay? Isso é uma aplicação contínua do simplexo padrão em X. Tá certo? Mas como X é um ponto P só, a única aplicação que tem é a aplicação constante. Tá certo? Então, nesse caso, tem um único simplexo. Simplexo singular em cada dimensão. Ok? Tá certo? Portanto, o grupo de cadeias singulares de X aqui é isomorfo a A. Ok? Tá certo? Ou se vocês quiserem aqui, é A vezes P, para denotar o simplexo de singular de... Ok? Tá? Bom, então agora a gente tem que pegar o simplexo singular agora e calcular o bordo dele. O que é o bordo de sigma? Bom, por definição, né, isso aqui é a cadeia, né, soma de menos 1 elevado a i, né, i igual para 0 até r, né, sigma restrito ao simplexo E0, I, piésima face, né? PR. Ok? Ora, mas isso é uma aplicação constante. Então, todos esses simplexos são iguais. Né? Então, isso aqui... bom, vamos chamar isso aqui de R, né? É tudo constante igual a P, mas são aplicações, o domínio é diferente. Né? Ok? Tá? Chamamos isso aqui de sigma R, esse simplexo aqui. Então, tem um único gerador que é o sigma R. Né? Tá ok? Então, esse cara aqui, o bordo de sigma é soma de menos 1 elevado a i sigma R menos 1, porque todos eles são iguais para sigma R menos 1. Ok? Que, portanto, isso aqui não tem i aqui, né? I igual a 0 até R, né? De sigma i, P sigma R. Ok? Ora, eu estou somando esses caras aqui. O que a gente pode dizer sobre essa soma aqui? Para cada R? Então, é 0 ou 1.
tá certo? Hein? Não, é 0 ou 1, né? Porque ele começa com 1. Então, 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais, né? Igual a 0 dá 1. Okay? Então, é 0 ou 1. Tá? E varia com a paridade de R's. Né? Okay? Então, o que a gente tem aqui nesse complexo aqui, né? Você tem o poder etc, né? De x, né? Isso aqui, se esse aqui for 1, esse aqui é 0. Mas se esse aqui for 0, esse aqui é 1. E assim por diante. O 0 e 1 vão alternando aqui. Ok? Então, se esse cara aqui é 0, né? Com a imagem desse aqui sendo 1, quer dizer, o núcleo é tudo e a imagem é tudo também. Ok? Então, o espaço quociente é o quê? É 0. Tá? Então, nós temos que H0 de x é A, né? E HR de x é igual a 0 para R maior ou igual que 1. Ok? Tá? Bom, que o H0 de x é igual a A, isso é um fato geral, né? Porque isso é outra coisa que a gente pode calcular facilmente também, pelo H0, né? Então, proposição se x é conexo por caminho, digamos, isso implica que H0 de x é A. Tá ok? Por que isso? Bom, a gente tem que olhar para 0 cadeias aqui. Os simplexos de dimensão 0 são pontos, né? Okay? São pontos de x. Tá? E como não tem cadeias de dimensão -1, o bordo é sempre 0. Tá? Certo? O que a gente tem que saber qual que é a imagem desse cara aqui. Tá? Tá, ok? Quer dizer, então um ciclo aqui, toda a cadeia aqui é um ciclo. E a gente quer saber quando é que essa cadeia é um bordo. Certo? Quer dizer, o elemento aqui, né, é simplesmente uma soma de AI PI. Ponto de PI são pontos de X. Né? É um número finito de pontos onde a gente está associando a cada ponto um elemento do coisa. Okay? O bordo desse cara aqui é P0. A gente quer saber quando é que esse cara vai... que esse cara aqui está na imagem de alguém aqui. Quando é que acontece isso?
eu afirmo o seguinte, vou chamar esse cara de Z aqui, né? Um ciclo, né, de dimensão zero, eu afirmo que Z pertence ao bordo de C, se somente C, soma de AI pegou a zero. A soma desses caras no anel é zero. Tá? Bom, então a gente tem um isomorfismo aqui de PS0 de x em A, que a cada Z igual a soma de AI PI associa soma de AI aqui. Suponhamos que a gente provou isso aqui. Então, a gente considera essa aplicação que é um homomorfismo daqui para cá. Ok? Ora, mas esse homomorfismo, o núcleo dele é exatamente os bordos. Tá? Logo, ele passa ao quociente com isomorfismo de H0 de x em A. Tá? Então, se você chama esse cara aqui de φ, o núcleo de φ então, o núcleo de φ é exatamente o P0 de x. Portanto, φ induz um isomorfismo de H0. Ele passa ao quociente. Quer dizer, você tem aqui uma aplicação quociente, né, que o S0 de x, que a gente viu é igual a Z0 de x. Né? Isso aqui tem uma aplicação quociente no H0 de x, e esse cara aqui, ele passa ao quociente aqui, porque o núcleo é exatamente e a aplicação no quociente é o isomorfismo. Tá ok? Como é que a gente vê isso aqui? É simplesmente a gente tem que encontrar uma cadeia, né, cujo bordo seja esse cara aqui. A gente simplesmente faz o seguinte: você tem os pontos P1, etc., PK, ok? E a gente pega um outro ponto P0 aqui. Né? Então a gente considera um arco ligando o P0 para cada um deles, né? Digamos, isso aqui é C1, C2, etc., CK, ok? E aí a gente toma A1 para JCJ, como é que é? C, né, é igual a soma, J é igual a 1 até K de AJCJ. Okay? O bordo de C, o que é? O bordo de C é igual a soma de AJ PJ menos soma de AJ P0. Ok? Ora, se essa soma aqui é zero, né, então o bordo de C é exatamente a soma de AJ PJ.
certo? Então, sempre que essa soma for zero, o bordo, a soma de PJ, de AJ e PJ é o bordo de uma cadeia. E aí a gente conclui o... Ok? Bom, esse é o H0. Para calcular os outros coisas mais... e daí do teorema que a gente mostrou, a gente viu que qualquer coisa que tem o mesmo tipo de homotopia de um ponto tem os grupos de homologia isomorfa. Então, o Rn, por exemplo, que tem o mesmo tipo de homotopia de um ponto, é contrátil. Então, os grupos de homologia do Rn são iguais aos grupos de homologia de um ponto. Então, é exatamente, todos são nulos, exceto o primeiro, que é igual ao anel. E com isso a gente conclui Ok? Então a gente continua na próxima aula.